Boa noite, galerinha. Estamos aqui hoje para falar sobre a Europa e a União Europeia, certo? Hoje a gente vai ter um papinho e vamos principalmente falar sobre a industrialização da Europa, certo? A gente conversou em como foi formado aquele bloco super importante, a União Europeia, e como os diversos tratados e a adesão de países pós Segunda Guerra que culminou nisso fortaleceu esse bloco econômico que durante muito tempo foi extremamente solidificado, em que hoje já não tem essa força de tempos atrás. E a gente vai conversar ao final da aula sobre isso, tá? Bom, a industrialização da Europa, ela começa basicamente ali depois da Revolução Industrial, da primeira dela. Se tem um impulso na indústria muito grande. E também nesse tempo que se investe muito nas redes de transporte. Né? A gente começa agora a ter uma rede mais consolidada de transporte. Tá? Então, países que hoje estão muito bem em indústria foram grandemente influenciados por essas redes e também por esse impulso na, na industrialização, como Alemanha, França, Itália em tempo passado, hoje vive uma derrocada da sua economia muito grande, né? E a Netherlands, né? Países Baixos, que são no caso a Holanda. Bom, muitos desses países da União Europeia e da Europa, eles têm muitas multinacionais ao redor do mundo. Por mais que a sua economia seja de exportação, né, eles têm algumas multinacionais em determinados locais do mundo. Então ali se tem, por exemplo, eletrônicos, automóveis, energia e também esses países também faturam com venda de patentes também, tá? Inclusive a Europa como um todo, ela tem um índice de poluição muito grande, certo? Ali a gente tem entre os países mais poluentes, a gente tem, claro, a União Europeia, se a gente pensar nela como um super país, né, um mega país, e a gente tem a China e os Estados Unidos, são os que mais poluem, né? Então, assim, sobre o tipo de comércio que a gente tem ali para a região, é um comércio baseado na exportação. Sim, eu exporto para fora meus produtos. Mas esse para fora a gente pode colocar entre aspas, porque o mercado, na verdade, funciona mais entre eles. Lembra que tem um livre comércio que a gente comentou na última aula? Funciona entre eles. Então, mais de 50% do comércio é feito entre esses países. Eu não vou dizer 64%, como está nos livros de vocês, por causa que um dado em um determinado ano não funciona necessariamente para o próximo. Né? Então a gente pode dizer que pelo menos mais da metade do comércio ocorre entre os países da própria Europa. Né? Não necessariamente só entre os países da União Europeia, talvez mais entre eles. Mas lembra que existem alguns países, como a Suíça, que há uma livre passagem de pessoas num tratado que é o Tratado de Schengen, né, que o pessoal pode andar por ali. E o que gera grandes problemas, por causa que uma vez que você entra na Europa, mesmo que você seja entre ilegal, não tem uma fiscalização muito boa. Isso gera uma treta entre os países lá, que dizem que alguns países facilitam, certo? Então, assim, fora isso, é engraçado pensar que eles têm um modelo econômico também que é tipo assim, a gente tem, por um lado, a agricultura, tá? Que a gente tem uma política comunitária agrícola, ou seja, a União Europeia funciona do mesmo jeito para todos, e quando é indústria, há um liberalismo econômico, há uma maior, como eu poderia dizer, faltou minha palavra agora, uma maior liberdade, mas ao passo que também essa liberdade gera um desprotecionismo, podemos usar essa palavra assim. A economia agrícola é muito mais protegida pelo Estado do que a economia industrial, que é mais desprotegida assim. Então, em termos de economia, a gente pode falar só isso mesmo, acho que é assim. Mas o que acontece na Europa ultimamente é que os seus desafios atuais é o seguinte: primeiro a gente tem que entender o cenário atual, né? A Rússia ela ganhou muito poder. Depois da queda da União Soviética, podemos dizer assim, a Rússia não saiu necessariamente devastada, né? Por mais que caiu lá com o Gorbachev, se vocês assistiram Chernobyl, vocês vão ver quem é o cara Gorbachev, o cara tem um sinal aqui. E
Depois assume um cara que é loucaço, velho. É um loucaço, que tem umas atitudes muito loucas. Eu nem lembro o nome dele, mas enfim. E depois assumiu Putin, né? Atual, Vladimir Putin. Ex-KGB, viu? Agente. O Putin, ele criou um sentimento de nacionalismo no povo, fazendo que não, o russo, ele deve se valorizar. E trouxe esse sentimento de nacionalismo e fortificou a política. Isso sobre os olhares dos Estados Unidos que deixou. Tanto é que muita gente reclama do Obama porque deixou a Rússia se fortificar. Inclusive, nesse meio tempo, a União Europeia tentou fazer com que a Ucrânia aderisse. Só que a Rússia, que tinha fortificado uma comunidade de estados independentes ali naquela região acima, assim, que eram os ex-países da União Soviética, disse: ei, Ucrânia, tu não vai não, velho. Se tu for, eu não vendo mais nada pra tu não. Tu tá ligado que o nosso comércio aqui é que sustenta você, né? Se você for, você não cola mais comigo não. E aí? O que é que tu vai fazer? Aí a Ucrânia ficou assim, velho, eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, eu vou. Não, não vou. Aí começou o quê? Quando acontece isso, normalmente, uma galera que estava cansada do Império Russo, praticamente assim, lá dentro, começou a reclamar. E a outra galera também começou a chocar. Houve uma guerra civil dentro da Ucrânia. Aí a Rússia fez o que nenhum país tem coragem de fazer. Invade um país e diz, vamos acabar com isso aqui. Aí chegou lá e invadiu. Pra você fazer isso de um país, você tem que falar pra ONU. Mas a Rússia fez, caguei pra ONU. Entrou lá e, além de entrar no domínio da Ucrânia, ela ainda anexou a Crimeia. A Rússia ainda ganhou espaço, pra você ver como o Putin é maluco, né? Ele, além de que, antes dos Estados Unidos pensar em ir pra região da Síria, o Putin já tinha ido. Então, por isso tem gente que reclama muito do Obama. Então, a Rússia, com isso, ela ganhou muito poder. Ainda ganhou terra. E ainda a Ucrânia não foi, não. Ficou sob o domínio da Rússia. Pra você ver como é uma loucura, né? E por que a União Europeia não cai pra cima da Rússia? Porque a União Europeia depende da Rússia. Como assim, professor? Que dependência é essa? Gás natural. A Rússia é uma potência em minério. Por mais que você tenha ali alguns países como Alemanha, França e talvez alguns outros países ali em áreas carboníferas, a Rússia tem muito de gasoduto e também oleoduto de petróleo. Então, tipo assim, se a galera for e a Rússia não ceder, ela lasca a economia de toda a União Europeia. Então, tipo assim, a Rússia tem muito poder. Então, a galera da União Europeia, ela queria fazer negócio ainda com o pessoal do Oriente Médio ou da Ásia. Só que tem que passar por território ali que praticamente é dominado pelos russos. A Síria, mas os russos já foram lá, o Putin já foi lá. Então, olha só, é uma treta muito grande que se dá, né? Então, mas o que vocês têm que saber a mais sobre... Caiu alguma coisa aqui, licença. O que vocês têm que saber a mais sobre a União Europeia? Está em crise, tá? Está em recessão, estagnado alguns países. Porque é o seguinte, lá se paga muito benefício. O IDH é alto, né? É claro, a gente paga boa escolaridade, boas condições de saúde, isso é óbvio para a população. Só que a galera não gosta de reforma, não, cara. Tentaram fazer uma reforma da Previdência lá, a galera ficou full pistola. Porque tem a Previdência lá é diferente. Tipo, professor tem uma, policial tem outra, bombeiro tem outra. É diferente, tá entendendo? Aí a galera quis fazer pra unificar. A galera não gostou, não. A galera foi pra rua e lá, meu amigo, protesto lá é full, meu amigo. Lá não é que aqui no Brasil, não, que a galera vai com as carinhas só pintadas. Ah, a gente quer mudança, não. Lá eles quebram coisas. O cara, eles não querem mudança de nenhum jeito. O governante pode vir até com uma das melhores ideias, mas eles são full pistola com isso. Então, como é que a economia fica ruim? Eu pago demais e arrecado de menos. Então, estou perdendo dinheiro. Então, alguns países já estão sofrendo com isso. Alguns países que a gente chama de países porcos, pigs, né? Portugal, Irlanda, Grécia e... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Espanha, né? Estão com problemas esses países. Portugal conseguiu revitalizar um pouco sua economia, mas a Grécia, que saiu de uma dívida, tá muito ruim. E a Itália, meu Deus, a Itália só Deus Jesus na causa. Tá horrível a situação da Itália. Então, para você ver como a gente sabe pouco e a geografia e as ciências, elas nos ensinam tanto. Em tempos que todo mundo tá negando a ciência, não negue, estude, tá? É uma coisa que eu digo enquanto professor.
E também outra coisa que acontece lá é que, tipo assim, tem presidente, não, chanceler, primeiro-ministro do parlamento que eles aceitam muito refugiados. Com isso, meu amigo, surge dentro desses países a ideia. Eu falei para vocês em sala de aula ainda, antes da pandemia botar todo mundo para casa. Que isso gera sentimento de nacionalismo. A galera pensa que vai roubar os empregos. Aí gera o quê? Gera partidos de extrema direita que tem normalmente uma visão torpe do mundo. Tipo, é culpa dos imigrantes, não podem vir para cá, e começam coisas estranhas, como na Suíça, é na Suíça. Na Suíça que tem uma bandeira de um partido lá que tem duas ovelhas brancas expulsando uma ovelha negra. Para você ver, que seria um imigrante e também é um partido que, obviamente, tem problemas com o racismo, né? É complicado. Então, assim, além de que a maioria dos países não investe tanto nos países europeus. Por quê? Porque lá a fiscalização é alta, a mão de obra também é alta, o terreno é caro e, e os sindicatos são muito organizados. Então, tipo assim, o cara vai gastar dinheiro. Então, onde é melhor eu botar uma empresa lá ou num país que tem baixa fiscalização, a mão de obra barata, um terreno também barato e sindicatos extremamente desorganizados? Tá entendendo? Então, isso são coisas que é importante pensar, né? Alguns países, eu acho que a Espanha tem 25% hoje de desempregados. Isso é mais que o Brasil, para você ver. Então, nem tudo é flores na União Europeia. Acontecem muitas coisas ruins lá. Então, com isso eu deixo a aula de vocês. Se vocês quiserem adentrar um pouco mais sobre isso, tem um professor que fala muito sobre a União Europeia, o nome dele acho que é Ricardo Marcilli, vai lá no canal dele, e ele vai te dar um apanhado geral da União Europeia, tá? Aqui eu fiz só um resumo, porque é o que a gente pode fazer, né? Em tempos de pandemia. E a gente se vê depois, tá? Vou passar um exercício, vai ser tranquilo. E façam e que dá tudo certo e a gente vai vencer a pandemia. Osso!